Olá, boa noite, mais uma live hoje. Deixa eu colocar o tema aqui, tema hoje muito importante, voltado por vocês do nosso grupo, nossos 3 grupos, o Missão 40, né? Missão SCS. Quem quiser entrar, entra lá, missãoSCS.leimar.com.br, Leimar é com Y. Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Vanderlei Arias, eu sou empresário contábil há 22 anos, eu ajudo você, empresário, empresária, no ramo da contabilidade, empresário contábil, a ter um escritório contábil de sucesso, né? Afinal, são 22 anos que eu empreendo nessa área, são 22 anos que eu domino a área contábil. Tenho o meu escritório, que fica aqui em São Paulo, que tem 50 pessoas que trabalham com a gente, que atendem clientes de médio e grande porte, como a Italian Coffee, como a Editora Gente, como a Meias Femininas Trifio. Então, é essa experiência que eu vou passar para você e que eu passo para vocês em todas as lives. Fala, Igor, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, que bom que você está junto com a gente aí. Vamos lá para mais um dia. Hoje eu vou falar desse tema aí. A área comercial é necessária para o meu escritório contábil? Então vou falar desse tema. Esse tema é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque departamento comercial é quem traz as vendas, né? É quem traz cliente, é quem traz a abundância da empresa, quem traz a recorrência. Então é muito importante que a gente tenha essa real percepção do quanto é importante. Por quê? Porque é normal nós perdermos cliente. É super normal perder cliente, não é? Perdemos por vários motivos. Porque o cliente foi comprado, porque o cliente foi incorporado, porque resolveu internalizar a contabilidade, isso é muito comum. Ou até por qualidade. Muitas empresas contábeis não conseguem oferecer a qualidade necessária para o cliente, continuam entregando DARF, continuam sendo os entregadores de DARF, e aí automaticamente o cliente acaba saindo por qualidade, né? Isso é muito triste, né? Muitas vezes também o cliente ele pede para internalizar. Por quê? Principalmente as empresas maiores, isso é meio comum, né? A empresa ela tem um investidor estrangeiro, ou americano, ou europeu, e muitos países da Europa, ou até os americanos, têm uma política de não terceirizar os serviços contábeis, né? Isso é um problema, porque quando a gente entra, muitas vezes nós entramos principalmente nas startups, né? Mas já startup de médio porte, já, né? Já entra com um tamanho maior, já com uma vislumbrando um mercado mais agressivo, né? E aí eu mesmo, já aconteceu comigo várias vezes, né? Quando entrou uma vez um cliente nosso, ele teve uma empresa de Israel, que comprou uma das fábricas aqui, né, em São Paulo, e aí nós atendemos eles. E aí nós ficamos lá, fizemos a implantação do sistema, era a Proteus da TOTS, né, onde nós somos especialistas na Leimar, né, e implantamos o Proteus, fizemos tudo direitinho, ficamos acho que uns 2 anos, né, e aí depois, que estava tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo preto no branco, veio ordem lá de Israel para internalizar o departamento. Então, acabamos tendo que perder o contrato, continuamos apenas com a consultoria, né? Mas faz parte, né? Então, quer dizer, é muito importante entender o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês entendam bem, vocês que vão assistir a live depois, o Igor que está aí com a gente, a Silvana que está chegando agora aí. Entender o seguinte, que escritório é como um lago. É como um lago mesmo, tem peixe, um lago. O lago ele tem a entrada de água, certo? Que nasce da bica, geralmente, e acaba desembocando no lago. O Igor tem sítio aí, deve saber como é que funciona aí para você captar a água da nascente para deixar ela direcionada para o lago, né? Então tem uma entrada de água. Conforme vai enchendo o lago, ele também tem que ter uma saída de água. Por quê? Senão a nascente ela é meio contínua, né? Ela pode até aumentar ou diminuir a vazão, mas ela é contínua normalmente. Então o que acontece? O lago transborda. Então o que é importante acontecer? Que tenha uma vazão também. Todo lago tem uma vazão, ele tem aberto, né? Olha lá, o Igor está falando aqui, ó, o sítio é criado de peixe. O sítio, você tem criação de peixe, né, Igor? É verdade. Então você sabe bem o que eu estou falando, né, cara? Não é verdade? Então quando você tem uma entrada e uma saída, você automaticamente oxigena a água. Por quê? Porque os peixes precisam de oxigênio para sobreviver. E a água precisa ela tem que ter um movimento. Você não pode ter uma água parada que ela vira lodo ali, né? Vira limo.
A água parada, ela acaba morrendo, né? Ela acaba não tendo a oxigenação necessária. Então todo lago tem uma entrada e tem uma saída. Então nosso escritório é assim também. Então automaticamente precisa ter uma entrada e uma saída. Nada mais normal que tenha uma certa rotatividade, porque também faz parte da limpeza de clientes, né? Chega uma hora que você precisa se posicionar para muitos clientes que você muitas vezes aceitou num primeiro momento uma condição que não é favorável para a tua empresa. E aí você precisa saber falar não. E aí nessa de saber falar não, você abre a comporta da saída. Deixa ele embora, não fica apegado ao cliente, não fica tentando segurar o cliente. Tem cliente que não te dá lucro, tem cliente que só te dá problema, só dá prejuízo, né? Então é importante você ter essa consciência de que deixa fluir. Quer sair? Sai, aperta, olha a análise, faça análise periodicamente. Recomendo que faça a cada 6 meses a análise periódica do seu cliente, identificar a demanda do teu cliente, ver se ele está dando lucro, se ele está dando prejuízo, se está dentro da margem que você estima que seja uma margem favorável para o seu escritório. E aí, não estando, você faz uma proposta com muita categoria, com muita calma, né? Apresenta uma proposta para o cliente, mostra o seu valor, busca fazer com que ele fique. Porém, se for de interesse dele e ele não valorizar o seu escritório, deixa caminhar, deixa ir, porque as portas de entrada estão abertas. Vai entrar cliente novo também, mas é importante que você vislumbre essa perspectiva, essa ideia de entrada de clientes novos o tempo todo, né? Mas aí tem muita gente que me fala: ah, Vanderlei, mas isso está certo porque você tem 50 funcionários, né? Porque você já tem um escritório grande, então ter um departamento comercial para você é fácil. Pessoal, aí eu te pergunto, quando eu comecei, em 97, que eu tinha 20 anos, eu tinha um departamento comercial? Não tinha. Eu tinha alguém que cuidava dos clientes para vender? Não tinha. E eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha uma secretária, quando eu comecei já a crescer, né? Que eu já tinha funcionários, isso depois de uns 4 anos já. Comecei a crescer depois de uns 2 anos, aí com 4 já tive condição de ter uma pessoa que cuidava do financeiro e me ajudava em alguns aspectos de venda, né? Então o que eu falava para ela? Pegava uma relação dos clientes que eu achava que teriam interesse no meu tipo de serviço, buscava tentar entender quem é o dono, ela ligava para o cliente e tentava marcar uma reunião comigo. Aí eu ia na reunião, nossa, bati cara em cada empresa, meu Deus do céu. Até cachorro correu atrás de mim já, pra você ter ideia. Então, quer dizer, ainda mais na região de Guarulhos, né, que naquela época, 20 anos, 23 anos atrás quase, tem muita rua que não tinha nem asfalto ainda lá na região de Cumbica ali, né? Até hoje tem região de Cumbica ali que não tem asfalto, né? Tem terra ali direto. Então, já tive que correr de cachorro já em visita de cliente. Já passei cada uma, já fica meu carro em cada lugar que você não tem noção. Então, eu ia nos clientes, fazia as visitas e automaticamente oferecer o serviço, né? Até hoje eu tenho um cliente que fechou comigo naquela época, para você ter ideia, né? Então tive resultado, mas foram muito poucos resultados, até porque eu não tinha muita experiência em vendas, né? Não tinha muita experiência em apresentar o serviço contábil, né? Então, mas eu já fazia esse trabalho, né? Já estava à frente do trabalho, né? Então isso é muito importante, que tenha alguém à frente do trabalho. Pô, Vanderlei, mas eu não tenho condição de ter um departamento comercial. Mas você tem que ter alguém que faça o trabalho de vendas. Se você for o único no escritório, então que você faça esse trabalho de vendas. Não tem problema nenhum. Vai para cima e faça acontecer, certo? Você é o seu departamento de vendas, então. Então é muito importante que tenha alguém que receba as ligações, que faça os contatos e que prospecte os novos clientes, né? Que atenda os prospects. O problema é que muito escritório, departamento comercial, não tem dono. Quando você começa a ter funcionário, o escritório, a pessoa do dono, ela começa a se envolver com rotinas muitas vezes técnicas, e aí cai uma ligação lá, ninguém atende. O pior, ninguém está preparado para atender comercialmente. Ninguém tem um feeling, não foi treinado, não tem o dom de falar com o cliente. Então isso é um grande problema, né? O dono está lá fazendo conciliação, o dono está lá, está visitando cliente, ou ele tá fazendo outras coisas. Ele não está ali
à frente da área comercial. Não, nem dá, quando você está no começo de carreira, não dá para você ficar somente em uma área, você acaba fazendo de tudo. Mas quando o dono não está, quem é que faz isso? Nem que seja a moça da limpeza. Dica importante. Nem que seja a moça da limpeza, ela precisa no mínimo saber atender bem. Olá, João, tudo bem? Boa tarde, aqui é a Terezinha. O Vanderlei não está, mas você poderia deixar um recado e eu vou anotar o seu telefone e ele retorna a sua ligação, por favor? Pronto. Mas muitas vezes atende a pessoa fala, mas não tá não, aqui não tá não, mas não tá não, agora não tá, não dá pra atender não, eles foram no banheiro. Pronto, aí queimou o filme geral. Não adianta, se você não treinar a pessoa, ela não vai saber fazer, ela vai fazer como ela acha que é o certo. Aí a pessoa liga lá, procurando uma empresa de consultoria, de inteligência contábil, e atende alguém desse jeito, já era. Não vai dar certo nunca, né? Então, ninguém atende, aquele departamento fantasma. A pessoa liga, ela quer te contratar e ela encontra uma resistência muito forte ali, né? Qual que é o certo a ser feito? Então, o certo é sempre você treinar alguém. Sempre você ter alguém que saiba fazer esse atendimento, como eu falei, nem que seja a secretária, certo? Então, mesmo que seja a secretária, né, que seja o assistente contábil, o analista fiscal, a moça da limpeza, qualquer um, você precisa ter alguém que pelo menos saiba atender, tá certo? Então, dica prática para a gente finalizar a live, eu tenho feito lives rápidas agora, para o pessoal tem me pedido mais praticidade e mais conteúdo direto. Então vamos lá, para finalizar, dica prática. Então seja você é pequeno, seja você o comercial. Se você tem pelo menos um funcionário, esse funcionário precisa ser treinado, pelo menos para atender o telefone e marcar o recado. Tá? Mesmo que você não vai querer que a moça da limpeza, o rapaz da limpeza, ele possa fazer uma prospecção, né? Não queira ter essa pretensão. Mas pelo menos que ele possa atender o seu telefone, marcar o recado com educação, com clareza, com objetividade, que ela possa escrever um recado direitinho, e aí, daí para frente, é rumo ao sucesso, né? Então, muito importante isso, que você tenha isso em mente. Então, o departamento comercial, ele é necessário para o escritório contábil? Sim, é fundamental para o seu escritório contábil. Não tem o departamento, não tem condição de ter, não tem equipe para ter? Você seja o seu departamento comercial. É muito importante pensar que o escritório é como um lago. Ele tem que ter entrada e tem que ter saída. Faz parte a saída. Claro que o buraco de saída tem que ser pequeno e o de entrada, de preferência, maior, né? Por quê? Porque para a gente começar, para a gente evoluir, né? Para a gente crescer. Então precisa ver qual que é o tamanho do seu buraco de saída do seu lago. Ele está muito largo? Está saindo muito cliente? Então por que está saindo? Existe uma pesquisa de satisfação no final do cliente? Existe um cuidado especial? Por que aquele cliente está saindo? Então é muito importante que você tenha um checklist de perguntas quando o seu cliente estiver saindo, para que você possa entender por que ele está saindo e aí, consequentemente, corrigir o seu processo para frente. Pode ser que aquele cliente você não recupere mais. Pode ser que você já perdeu a confiança, perdeu a credibilidade, ou respeito, ou sei lá o que. Mas, para os próximos, você já tem condição de corrigir. Então, eu faço isso constantemente, tanto para clientes que saem, quanto para funcionários que saem. É muito importante ter isso em mente, para que a gente possa ali, na tacada final, é onde as pessoas falam com todas as letras o que aconteceu de errado. A hora que não tem mais jeito, que já cancelou mesmo, chama para conversa, vai lá, toma um café, ou manda um checklist, pede para alguém fazer uma ligação, arruma um jeito de colher essa informação. É uma informação muito rica, a gente não pode perder isso. E ouvir com muita humildade para que a gente possa evoluir e crescer cada vez mais. Tá bom? Grande abraço, boa noite, um ótimo final de semana. As lives voltam na segunda-feira, são lives de segunda a quinta. Fiquem com Deus aí, um abração.